Oi amigos, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Te Indico Isso, onde eu vou te indicar filmes e séries baseados em fatos reais e vou te contar a verdadeira história sobre cada um deles, então vamos lá. Hoje, continuando nossa playlist de casos que foram baseados em fatos reais da série American Horror Story, eu vou te contar a história verdadeira da Black Dahlia. Gente, eu não sei se estou falando certo, eu acho que é Black Dahlia ou é Black Dahlia, eu acho que é Black Dahlia, né? Mas se eu não estiver falando certo, por favor, me desculpem, mas eu vou te contar o caso dela. Elizabeth Short nasceu em 24 de julho de 1924 em Hyde Park, perto de Boston, Massachusetts. Mas ela cresceu e viveu em Melford. Ela foi a terceira das 5 filhas de Cleo Short e May Forbes Sane. Mas o pai dela abandonou todos em 1930 e foi morar na Califórnia. Ela tinha muita liberdade, ela viajava bastante e em uma dessas viagens ela foi presa. Então, em Santa Bárbara, em 1943, ela foi presa por oferecer bebida alcoólica para um menor e foi levada de volta para casa da mãe. Mas quando ela foi liberada, ela voltou para Flórida, onde ela conheceu o Major Michael Gordon. Ele era um oficial das Forças Aéreas dos Estados Unidos e eles se comunicavam muito por carta. Ela gostava muito dele, eles já eram tipo namorados. Estava se recuperando de um ferimento de avião quando ele pediu ela em casamento por uma carta lá da Índia. Então ele enviou uma carta da Índia para ela, pedindo ela em casamento. Então a Elizabeth aceitou, tipo, ela gostava muito dele e ela adorava homens de farda, ela amava oficiais e ela aceitou o casamento, mas ele morreu quando ele estava voltando do avião. Então o avião caiu em 1945 e ele morreu, e ela ficou muito abalada com isso. Então ela estava trabalhando num cinema e ela descobriu que ela queria muito ser uma atriz, então ela foi para Los Angeles tentar a vida de atriz. Ela era uma aspirante de cinema muito bonita, ela era uma mulher muito bonita. E tem relatos de que ela tinha muitos casos com homens casados e com homens solteiros e etc, mas eu não tenho como afirmar isso, boatos. Depois de uns dias, ela só foi vista com vida pela última vez no dia 9 de janeiro de 1947, a sair do bar do Hotel Biltmore. Então, no dia 15 de janeiro de 1947, uma mulher estava passeando com a filha e elas estavam juntas assim passeando e ela viu um corpo na calçada. Inicialmente ela pensou que era um manequim, mas quando ela chegou perto, ela viu que era um corpo e imediatamente ela ligou para a polícia. Um repórter chegou bem primeiro que os policiais, então ele tirou muitas fotos do corpo dela. E o corpo dela estava num estado muito horrível. O corpo dela estava completamente despido, ela estava completamente nua. E o mais chocante de toda a visão daquela cena é que o corpo dela estava partido ao meio. Então a parte do tronco, do tórax, foi separada das pernas e jogadas assim, tipo, bem próximas, mas com uma distância considerável. E isso, tem muitas fotos do corpo dela no Google, é só vocês procurarem. Eu não posso colocar aqui porque é muito pesado e vocês podem ir lá procurar por sua conta e risco. Depois chegaram os policiais e os investigadores, mas já tinham muitas fotos rolando do corpo dela. Então os investigadores perceberam que o assassino era muito minucioso. Ele tinha deixado as partes do corpo num lugar que você batia o olho e já percebia que o corpo estava separado. Ele tinha deixado as pernas dela muito abertas, então ele, tipo, deixou as partes íntimas dela muito expostas também, então acho que isso foi tipo uma provocação. O braço estava pra cima, como uma pose artística, e ele tinha feito um sorriso nela de orelha a orelha, tipo, um sorriso no rosto dela. E os investigadores começaram a procurar algumas pistas. Não havia nenhum pingo de sangue espalhado no lugar, nem no corpo dela, então eles lavaram o corpo dela antes de transportar. E eles acharam saco de cimento que tinha alguns vestígios de sangue, então eles usaram aquele saco para trazer o corpo dela até ali. No começo eles não sabiam de quem se tratava, nem sabiam quem era aquela mulher, então eles procuraram no banco de dados as digitais dela, qualquer coisa, e como ela já tinha sido presa, as digitais dela estavam no arquivo do departamento de polícia. Então, agora eles já sabiam que aquela mulher era a Elizabeth. A causa da morte pelos legistas foi de hemorragia e trauma devido à contusão cerebral e lacerações na face. Ela tinha recebido múltiplos golpes na face e o doutor estipou a hora dela de morte em cerca de 24 horas antes do corpo ser encontrado. Depois que ela morreu, o corpo dela foi cortado ao meio pela cintura com tanta precisão que eles acharam que era um médico com formação profissional. A imprensa ela tinha grande influência sobre esse caso. Eles tinham fotos do corpo mutilado e a polícia tinha aceitado tudo isso, então a influência da imprensa foi muito grande. E esse caso ficou conhecido como Black Dahlia, como Dahlia Negra, por causa da imprensa, que foi inspirada no romance The Blue Dahlia, de Raymond Chandler, que retratava uma história de assassinato e mistério
e foi filmado em Los Angeles no verão de 1946. Então, como esse livro foi escrito no ano passado, eles pegaram o nome Dália e como ela tinha cabelos muito negros, eles colocaram esse nome nela. Então ela praticamente ganhou um nome artístico depois da morte. Ela queria muito ser famosa e ela conseguiu isso depois da sua morte. Depois que o caso foi noticiado, mais de 50 pessoas se entregaram dizendo que foi o assassino. Isso atrapalhava muito as investigações porque eles estavam procurando o assassino e agora eles tinham que provar que aquela pessoa que falou que era o assassino não era, então atrapalhou muito a investigação completamente. Mas tinha alguns que a polícia acreditava serem os maiores suspeitos. Tinha o Robert Malin, que foi o último a vê-la com vida. Ele possuía um histórico de transtorno mental, mas ele foi liberado ao passar no teste de detector de mentiras e apresentar um bom álibi. Teve George Knowlton, que ele foi denunciado pela própria filha por ser o assassino da Elizabeth. E ela escreveu um livro, a filha dele, que ela afirmou ter presenciado o assassinato da Elizabeth. Ela ficou trancada na garagem da casa deles e que foi submetida a um aborto e depois assassinada. Mas isso nunca foi confirmado de ser verdade, então por mais que a filha dele falasse tudo isso, eles nunca confirmaram nada, então ele não foi preso. E no ano de 1999 surgiu outro suspeito, que era o George Hodel. E ele só virou suspeito depois que ele morreu, então ele morreu em 1999. E o filho dele, que era um ex-agente de polícia, foi pra casa que ele morava e ele encontrou muitas pistas estranhas lá. Ele tava mexendo nas coisas do falecido pai, encontrou um álbum de família que ele guardava há muito tempo e ele resolveu olhar aquelas fotos e ele encontrou uma foto da Elizabeth. Esse álbum ela tava assim, tipo, com os ombros à mostra, então ele pensou que ela tava pelada, mas a foto foi cortada, tipo, pra ficar todas iguais no álbum, então não sabia se ela tava pelada ou não. E essas fotos foram bem antes do assassinato dela. Então o Steve, ele aprofundou as investigações do falecido pai e ele encontrou muitas provas, eu não vou colocar todas aqui, mas em 1949 o George foi preso por estuprar a própria filha de 14 anos. E no julgamento dele, ele acusou a filha de ser louca, de ser mentirosa, então ele também falou que estavam tramando ali contra ele, porque tinha outras pessoas depondo contra ele, tinha amigos dele. E ele falou que tinha oferecido um acordo pra, não sei, pra tipo ferrarem com ele. E o julgamento tinha feito mesmo, porque queriam que ele fosse preso. Mas essas acusações eram muito grandes pro julgamento, então ele foi inocentado. E a menina, que era filha dele, ela foi muito desmoralizada depois do julgamento, então é muito louco pensar que um cara faz isso com a própria filha, chama ela de louca. Mas não tinha provas suficientes pra dizer que ele era o assassino da Elizabeth, então, novamente, não tem mais suspeitos. Até hoje, é um dos casos mais famosos dos Estados Unidos, acho que do mundo todo, e ninguém sabe quem assassinou Elizabeth Short. Então, acho que ninguém nunca vai saber. Esse é um caso que segue até hoje sem solução, sem nenhuma pessoa que foi presa pelo assassinato da Elizabeth. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Gente, eu tô fazendo isso num calor absurdo, que eu deixo o ventilador desligado pra vocês não escutarem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo. Ninguém tá comentando, eu tô ficando até triste, gente. Por favor, comenta. Deixa seu like e compartilha, porque essa série aqui tá indo muito bem. Eu tô gostando muito de fazer, porque é uma das minhas séries preferidas. Então compartilha pra todo mundo. E um beijo.